Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para construirmos e desconstruirmos temas como relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Para você que ainda não me conhece, passa lá nas minhas redes sociais, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber também por lá. Para você que já está aqui há um tempo e ainda não deixou sua avaliação, aproveita, deixa a sua avaliação. Me mostra que está sendo bacana estar aqui comigo, me mostra que está sendo bacana caminharmos juntos nessa construção. Essa semana, e aí eu amo quando isso acontece, eu recebi uma indicação para poder falar sobre DR. Eu amo quando vocês chegam lá no meu Instagram e dizem assim: Carol, tem uma pauta quente para você, fala sobre esse tema. Isso me deixa muito feliz, porque é sinal que de alguma forma eu estou contribuindo na tua vida. Então aproveita também e compartilha com os amigos. DR. As mulheres amam e os homens odeiam. Por que será que os homens odeiam a DR? As mulheres, elas querem discutir a relação. Elas querem mostrar o que está de errado nesse relacionamento. Só que quando elas falam, vamos discutir a relação, não dá bom. Automaticamente, mozão levanta uma parede, um bloqueio e diz assim: eu não quero discutir a relação, eu não aguento mais discutir a relação. Porque geralmente discutir a relação, e aí se eu estiver errada vocês me corrijam, é fazer um checklist de tudo que o outro tá fazendo de errado, para naquele momento você só dizer para ele: olha, você tá errando nisso, você precisa mudar naquilo, você precisa fazer diferente nisso aqui. Então você começa a fazer um checklist de tudo que o outro precisa mudar. Agora imagina comigo, quem gosta de sentar com alguém que só traz críticas a seu respeito? Quem gosta de sentar para conversar sobre coisas que não são legais? Quem gosta de falar sobre assuntos que são chatos? Quem gosta de estar recebendo o tempo inteiro uma pontuação do que ela erra, do que ela deixou de errar, do que ela está fazendo, do que ela gostaria de melhorar? Ninguém. E muitas mulheres, elas têm esse checklist como a verdade absoluta do que mozão precisa mudar para que essa relação ela seja saudável. Desculpa, meu amor, desculpa, minha leoa, isso não vai funcionar. Por quê? Porque os homens, eles não gostam de conversas desse tipo. Eles fogem de conversas desse tipo. Por isso que muitas vezes você fala e depois você para e diz assim: mas meu marido não muda, mas meu namorado não muda, o que é que está acontecendo? Ele não consegue perceber o quanto isso me machuca, o quanto isso é ruim para mim. Ele consegue até perceber, mas ele não consegue elaborar a forma como você traz essa questão. Por que ele não consegue elaborar a forma como você traz essa questão? Porque você acaba trazendo a DR com críticas. Você acaba trazendo a DR com pontos que ele precisa melhorar. E quando você faz isso, você aciona um bloqueio automático nele de dizer assim: essa conversa não vai ser boa, porque essa conversa vai ser trazendo coisas sobre mim e ela vai ser trazendo coisas sobre a relação. Quando a gente começa a trazer coisas da gente, da relação, tem aí um tom de crítica, tem aí um tom de que se você não mudar, as coisas vão ficar ruins pra você, vai dar ruim pra você aí, viu? Se as coisas não forem diferentes, isso aqui não vai ficar legal. Então, a partir do momento que você não consegue construir uma conversa com o outro, e é uma conversa com imposição, essa conversa, ela não vai ter uma evolução e geralmente ela termina numa briga. Então a DR, ela já caiu de moda. Por que ela caiu de moda? Porque você não precisa mais discutir a relação. Você precisa aprender a ter conversas que são conversas saudáveis e satisfatórias para o relacionamento. Talvez você não saiba como faça isso, até porque você não aprendeu. Eu bem te entendo porque eu também passei por isso. Eu não aprendi a ter conversas que são conversas satisfatórias dentro do meu relacionamento. E isso trazia um grande problema dentro da relação. Então eu comecei a aprender que eu posso ter conversas que são difíceis de uma forma fácil. Como assim, Carol? Eu não preciso falar que eu andei DR. Eu só preciso falar o que me incomoda, quais as minhas necessidades. Conversando de forma aberta com o mozão e dizendo assim: amor, num momento bem legal que a gente tá ali se divertindo, que tá dando tudo certo, eu digo: amor, você tá fazendo isso tudo certo, que legal, eu fico muito feliz, mas tem um ponto aqui que eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho mais. O que você acha? Dá pra gente trabalhar isso aqui ficar melhor. Então, a partir do momento que eu não chamo ele pra discutir a relação, mas que eu falo sobre a relação, em uma conversa tranquila, em uma conversa leve, eu tô abrindo ali um movimento de aprender a conversar no meu relacionamento, de aprender a trazer coisas que são saudáveis, de aprender a falar sobre temas que de fato vão evoluir e não de checklist sobre tudo que o outro precisa melhorar
sem nem dar a possibilidade dele questionar ou sequer dizer assim, não, mas eu não concordo, porque você não dá essa oportunidade na DR. Então, o intuito da comunicação efetiva é que você possa trabalhar os pontos de mudança dentro da relação e não trazer para o outro o que ele precisa mudar de forma obrigatória para que ele pertença à relação. Esse movimento não vai funcionar. Então, a partir de agora, para e olha para a tua relação e diz assim, como eu posso trazer determinada situação para poder conversar sobre isso? Para de trazer 1000 coisas que precisa mudar de forma imediata, pensa em um tema e trabalha esse tema. Aconteceu o processo de mudança, você passa para outro tema. Mas não faça tudo de uma vez só, porque as DRs geralmente elas são exaustivas, elas são chatas e elas são cansativas para o relacionamento e elas não têm sucesso. Então foque no que tem sucesso, foque no que tem resultado, foque no que vai ter uma resposta. O que vai ter uma resposta são conversas tranquilas, são conversas gostosas, são conversas que têm ali elogios, admiração e que você vai trazendo aos poucos o processo de mudança. E não aquela conversa engessada, chata, que você aponta todos os defeitos do outro e que você quer que o outro mude aquilo tudo da noite pro dia. Isso não vai resolver. Então, para aí um pouco no seu relacionamento, pensa de que forma você pode trazer conversas mais assertivas, conversas que são de fato efetivas e que vão trazer um processo de mudança. Isso é o que faz toda a diferença. Então, vamos levantar aí a bandeira, não a DR. Eu não quero mais DR no meu relacionamento, eu quero conversas íntimas e saudáveis. Eu quero conversas que fluam, eu quero conversas que melhorem a relação e não simplesmente uma DR. Então, levanta a bandeira do não ADR, hashtag não DR, não quero DR na minha relação e construa um relacionamento com base na intimidade, na construção, na conexão, no cuidado, na empatia, na escuta, no acolhimento. Isso tudo faz diferença? Acredite. Então, a partir de hoje, você já entendeu. Não fale sobre DR. Fale sobre assuntos que vocês precisam melhorar, mas sem DR, por favor. Você vai ver o quanto o mozão vai estar aberto para conversar com você. O quanto o mozão vai compreender o que você tem para falar. Quando você usa o termo DR, automaticamente você bloqueia para uma comunicação efetiva. Então vamos mudar os termos, vamos mudar a forma de conversar, entendendo que o outro ele não tem a obrigação de mudar. Ele vai mudar quando ele compreender que é necessário mudar. Então, tudo isso faz a diferença. Para quem aproveitou o feriadão, que ótimo. Para quem está curtindo a sexta-feira, melhor ainda. Para quem está trabalhando, bom trabalho para você. Para quem vai passar um final de semana passeando, se divertindo, um ótimo final de semana. E como eu sempre digo, né? Fiquem com Deus, se cuidem, tire o final de semana para namorar muito. Desconecta do celular e conecta na vida. E vamos juntos para mais uma construção. Até sexta-feira que vem, às 6 horas da manhã, te encontro para o nosso próximo encontro. Até lá, beijos!